Não é isso, Sandra? Bom dia. Bom dia, Rodolfo, tudo bom? Tudo jóia. Então, bom dia, ouvintes. Estamos aqui para falar sobre esse tema. Temos uma manhã produtiva e bem satisfatória sobre essa discussão. Perfeito, Sandra. Então, para começar, explica para a gente o que você chama de comunicação afetiva e pacífica com crianças. O que seria isso? Basicamente, é a comunicação que vai possibilitar um vínculo entre os pais e seus filhos ou os cuidadores das crianças. É um vínculo que é super importante ser construído, que quanto mais saudável, mais afetivo, mais carinhoso, melhores condições para o desenvolvimento dessa criança. Ao mesmo tempo, através dessa comunicação afetiva e pacífica, pode estabelecer uma conexão entre os pais e seus filhos, mesmo naqueles momentos de desafios, de conflitos, de crise. Essa é a perspectiva do trabalho. Muito ser, né? Um desentendimento, um não entendimento entre a comunicação entre pais e filhos pode realmente gerar conflitos e dificuldades aí no relacionamento, né, Sandra? Isso é bastante frequente, né? Desde os conflitos com a criança pequena, desde o nascimento do bebê, às vezes o bebê chora muito e os pais começam a ter dificuldade nessa relação, até com crianças maiores. Olha que legal, começa lá no início então, hein? Bem no início. E acredito eu que os pais, mesmo que não tenham crianças, mas tenham pessoas já mais jovens na adolescência, também vão ter a contribuir na conversa de hoje, né, Sandra? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Então, Sandra, me explica o que te motivou e o que te motiva ainda a estudar e trabalhar esse tema, esse assunto? Então, minha motivação inicial veio a partir da minha própria experiência profissional como psicólogo, como mediador de conflitos, pela percepção de que muitos conflitos não são bem conduzidos nas relações entre as pessoas. Normalmente as pessoas tendem a buscar vias da agressividade, da violência e não conseguem construir outras formas de relação. Junto com isso, a minha experiência como mãe. Eu também tenho 2 crianças e aí a gente vai percebendo nessa relação o quanto faz diferença o tipo de comunicação que você estabelece com seus filhos. E essa lei do menino Bernardo, que você podia até esclarecer para os ouvintes o que é essa lei do menino Bernardo, você acredita que mais pessoas estão buscando novas formas de se relacionar com seus filhos e com as crianças no geral? Essa legislação toda de proteção à criança, essa nova lei do menino Bernardo que fala que regula um pouco as relações entre os adultos e as crianças no que toca à violência contra a criança, muitos conheceu como a lei da palmada, isso houve muito questionamento, muita discussão, e isso é muito bacana, as pessoas discutirem e conversarem sobre isso, porque a violência é muito naturalizada, nós temos atos de violência o tempo todo, e consideramos que são normais, mas esses atos, essas atitudes, elas têm consequências. É possível construir uma relação sem passar por isso. E aí, quando se formam legislações, movimentos sociais mesmo discutindo essa temática, há um ponto de formar a lei, mas um ponto muito mais positivo, que é de levar essa discussão para a cultura. Porque a construção de uma cultura de paz, ela vai partir disso, dessas discussões, dessas dúvidas, questionamentos, e aí como é que eu faço, como é que eu não faço, como que essa criança está se desenvolvendo, não está, isso que é bacana. Muito interessante. Bom dia, estamos de volta na entrevista com Sandra Rodrigues, promovida aqui em parceria com a Creatio e o programa Aliviar. E nós estávamos conversando aqui no último bloco sobre então a legislação brasileira de proteção à infância e sobre a lei Menino Bernardo, que protege as crianças de agressões físicas e está promovendo uma nova forma de educação das crianças, não é isso, Sandra? É verdade. Você sente que isso tem um bom alcance, essas leis, as pessoas, as mães, os pais, os educadores estão cientes dessa lei? Essas legislações começam desde o Estatuto da Criança e Adolescente, levantando essa discussão. Eu tenho atividades, tenho trabalhos em várias frentes, dentro de Belo Horizonte, inclusive trabalhos comunitários, em vilas, favelas, e o que eu percebo é que tem uma generalização muito grande do conhecimento da existência dessas legislações. A mídia tem colaborado, essa discussão está em várias instâncias, não é algo que as pessoas não tomam conhecimento, não sabem, porque toca muito de perto da vida delas. E
parece que até as crianças mesmo, algumas delas, estão sabendo disso. E já ouvi comentários que elas até utilizam esse argumento, né, que existe uma lei que as protege, impedindo os pais de qualquer tipo de educação mais firme, né? Como é que você vê isso? Como é que você percebe isso? Isso é muito interessante, essa pergunta sua, porque a gente percebe que os extremos nunca geram equilíbrio, né? E realmente, né, nas escolas há muita informação e as crianças vão tendo essa notícia de que há uma legislação que as protege. Hoje as crianças são muito mais ligadas, mais questionadoras, né, diferente de 20, 30 anos atrás. Pois muitas mães, às vezes preocupadas, às vezes até desesperadas, porque falam assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Se eu não posso fazer, se eu não posso, né, corrigir o meu filho, quando eu digo corrigir, é bater, às vezes é espancar, né, ou às vezes prender dentro de casa, sozinho, sem uma estrutura, sem um acompanhamento, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para poder ensiná-lo e depois no futuro ele não virar marginal? Né? Isso é muito comum no discurso. E a gente vê que não adianta fazer a legislação, é preciso também apoiar de outras formas essas famílias. Né? A lei, né, ela é importante, ela é útil, basicamente porque ela aumenta a discussão e protege as crianças. Mas elas só não resolvem o problema. E aí que entra o trabalho de profissionais que estão conectados com essa área, né? Como é que é o seu caso, né, Sandra? Sandra, você pode agora dizer o seu telefone, só para o pessoal saber, né? Às vezes as pessoas ficam com dúvidas, a gente vai ter ainda algumas perguntas, mas às vezes não dá para contemplar várias dúvidas que os ouvintes possam ter. Qual que seria um telefone de contato para conversar com você e entender mais a respeito desse assunto, Sandra? Pode ligar no meu celular, né? É 9224-0666, ou através do e-mail, né? E-mail da Sandra2@gmail.com. Fácil de decorar, mas fala assim, e-mail da Sandra2@gmail.com. Seria as crianças da atualidade mais difíceis que antigamente? Isso é uma pergunta que as pessoas, né, sempre comentam e fazem nos grupos que eu conduzo, sempre aparece, né? Como se as crianças de hoje são impossíveis, né? E antigamente elas eram boazinhas, né? Elas não se comportavam super bem. Né? A gente sempre observa melhor a nossa realidade atual. Né? A referência do passado era sempre um pouco mais nebulosa, né? No dia a dia, no cotidiano. E aí a gente pensa assim, bom, no passado, né, há 20, 30 anos atrás, a realidade era completamente diferente de hoje. Né? A gente fala assim, nossa, mas meu filho, ele faz vídeo no supermercado, ele não larga a televisão, né? Ele quer ficar só no tablet, no computador. Poxa, há 20 anos atrás isso não existia, né? Os hipermercados, né? Essa cultura, né, de individualismo, essa cultura de casas pequenas, apartamentos pequenos, sem espaço para a criança brincar, né? Eu lembro da minha infância, né, há 20 e poucos anos atrás, nós brincávamos na rua, a gente tinha espaço. Né, brinquedos menos complexos do que os brinquedos tecnológicos, né? Elas poderem ter acesso a elementos da natureza, um contato com a terra, com a água, que poderem desfrutar dessa relação para poder até se acalmarem. Né? É interessante que a minha filhinha de 4 meses, um dia ela estava mais agitadinha e eu tive o relato da minha companheira que eles estavam andando, né? E ela quase se pulando no chão, querendo ir para a terra, querendo ter um contato com a terra. E a gente começou a perceber de fato com a importância de deixar ela acessar, né, de ter esse contato com a terra e com os elementos mais naturais, até para acalmar uma certa agitação. Você percebe isso de alguma forma, Sandra? Isso é muito percebido, né? A falta de acesso a espaços abertos, espaços livres, né? Além disso, assim, tempo livre, tempo disponível para a criança criar, né? Sem muito direcionamento, isso torna as crianças mais ansiosas. Elas não são adultos, né? Elas não são mini-adultos, né? Às vezes a gente tem a percepção, nossa, a criança é esperta, é inteligente, então eu vou colocar muita informação, muita tecnologia, né? Desde os 2 anos ela vou dar um tablet para ela poder aprender, de construir outros saberes, né? Outras percepções. Talvez não lá na frente, quando ela for utilizar o computador, o tablet do seu trabalho, né? Quando for adulto, vários conhecimentos, várias percepções que ela poderia ter adquirido, ela não vai adquirir. Então ela vai perder em criatividade, vai perder em como lidar com a sua emotividade, as suas relações, né? A gente estava comentando da criança ter espaços de interagir com outras crianças, a perceber os sentimentos dos outros, ela aprenda a compartilhar, ela aprenda a se relacionar de uma forma mais autêntica.
autêntica. Isso só se aprende na prática, né? A criança que se isola, ela não vai ter essas possibilidades, né? A gente fica assim, até compadecida, né, de crianças que não têm essa oportunidade. Porque, infelizmente, no futuro, isso, para ser construído, é muito mais difícil. Muito interessante. Pessoal, vamos anotando e registrando as dicas aí importantíssimas da Sandra. E realmente, né, às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, acaba tentando inserir a criança na nossa rotina do dia a dia e a gente não percebe o quão fechado estamos nos apartamentos, essa bagagem. Exatamente. E a tecnologia, ela vai mudar. Não adianta a gente querer preparar a criança, né? Ou já não, eu quero que a minha criança tenha acesso, porque no futuro ela pode ficar defasada, né? A gente ouve isso mesmo. Mas a gente nem sabe como é que vai ser a tecnologia do futuro. Né? Pode ser que essa tecnologia de hoje, ela não signifique nada para o futuro. Né? Como há 20 anos atrás, entender de televisão, ou, né, de ligar um aparelho de televisão, hoje isso não significa absolutamente nada. Verdade, muito bem observado, muito bem observado. E Sandra, como lidar com as crianças, de uma forma geral, nas situações mais difíceis, assim, né? Quando elas estão ou com birras, ou com